Ela gosta de se sentir útil. Li essa frase no meu celular. Veio da minha cunhada, Janaína. Estava num grupo chamado Natal Secreto da Família. Eles tinham me adicionado por engano. Rolei a tela para cima, vendo anos de mensagens. Meu irmão, minha irmã, minhas sobrinhas, todos eles, com as mãos firmes, abri uma planilha no meu computador. Eles não sabiam que eu guardava cada recibo. Em 48 horas, o banco da família fecharia para sempre. Quando eles vissem o extrato final de R$ 145.870, o desespero deles seria a minha paz. Continuei lendo as mensagens deles por mais 1 hora. Eles estavam planejando o Natal. Um Natal de R$ 18.000, uma televisão nova para o meu irmão, uma viagem para a minha irmã, roupas de grife para as sobrinhas, tudo com o meu dinheiro. Eles riam, faziam piadas, discutiam a melhor forma de me pedir mais, como se eu fosse um caixa eletrônico. Eu não senti raiva. Não no começo. Senti uma clareza fria, cortante. Anos como gerente administrativa me ensinaram uma coisa: emoções atrapalham. Dados, não. E eu estava olhando para anos de dados. A tela do celular iluminava meu rosto no quarto escuro. Minha respiração estava calma. Meu pulso regular. Eles pensavam que eu era fraca. Eles achavam que a minha generosidade era uma obrigação. Que grande erro. O problema é que eles nunca realmente me viram. Viam apenas a minha função. A irmã mais velha, a tia sem filhos, a viúva com uma boa pensão, a mulher que gosta de se sentir útil. Eles transformaram meu amor em uma ferramenta de manipulação. Usaram minha lealdade como uma arma contra mim mesma. E funcionou. Por anos, funcionou perfeitamente. Eles me fizeram acreditar que eu estava ajudando, que eu era necessária, indispensável. Mas eu não era indispensável. Eu era apenas conveniente. Me diga de qual cidade você está me ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreva. O que eles não sabiam é que meu falecido marido, Heitor, me ensinou a ser metódica. Eu documentava tudo, cada centavo, cada pedido, cada mentira disfarçada de emergência. Estava tudo ali, em planilhas protegidas por senha. Eles pensavam que eu era ingênua, mas eu era apenas organizada. E a minha organização estava prestes a destruir o mundo confortável que eles construíram às minhas custas. Eles não tinham a menor ideia do que estava vindo. Passei as 2 horas seguintes na minha planilha. Foi um trabalho quase cirúrgico, linha por linha, data por data. A cirurgia falsa da Carla, R$ 15.000. O negócio falido do Paulo, R$ 30.000. A bolsa de estudos inventada da sobrinha Camila, R$ 20.000. Os 5.000 para a viagem da qual fui excluída. E depois, as pequenas coisas. R$ 75.870 em planos de celular, seguros, assinaturas e pequenos empréstimos que nunca foram pagos. O número final brilhava na tela. R$ 145.870. Não era uma estimativa. Era o preço exato da traição deles. Para entender por que eu tinha esses registros, você precisa entender como eu vivia a minha vida, como aprendi a ser tão cuidadosa. Essa história não começou com uma mensagem de WhatsApp. Começou muito antes. Começou com a promessa que fiz ao meu marido, Heitor, antes de ele morrer. Ele sempre me disse para ser inteligente com o dinheiro, mas mais ainda com as pessoas. Ele conhecia minha família. Ele via como eles se aproximavam sempre que precisavam de algo. Ele me ensinou a valorizar o trabalho duro, a manter registros, a nunca ser pega de surpresa. Olhei para a tela do celular mais uma vez. Vi a foto de perfil deles no grupo. Sorrindo, felizes, sem a menor ideia do que estava por vir. Deixe-me voltar ao início, para que você entenda como o amor e a lealdade foram transformados numa arma contra mim, e como eu decidi pegá-la de volta. Eu cresci num apartamento pequeno no centro da cidade, 2 quartos para 5 pessoas. Meu pai trabalhava em turnos numa fábrica de autopeças. Minha mãe limpava escritórios à noite. A vida era barulhenta. Trens passando, vizinhos discutindo, o som constante do trânsito. Em meio a todo aquele caos, eu encontrei paz na ordem. Arrumava as gavetas por cor. Organizava as latas na despensa com os rótulos virados para a frente. Meus pais me ensinaram o valor do trabalho, mas foi o caos que me ensinou o valor da organização. Eles não entendiam por que eu precisava que tudo estivesse no seu devido lugar. Para mim, não era uma escolha.
Era sobrevivência. Era a única forma de sentir que eu tinha algum controle sobre o nosso mundo pequeno e imprevisível. Essa necessidade de ordem, de estrutura, nunca me abandonou. Ela se tornou a base de tudo que eu construiria. Aos 15 anos, eu já era a gerente financeira não oficial da nossa casa. Minha mãe me entregava seu pagamento em dinheiro. Meu pai, o dele. Eu sentava na mesa da cozinha com um caderninho. Anotava cada despesa. Aluguel, comida, luz, gás. O que sobrava, se sobrasse algo, ia para uma lata de biscoitos em cima da geladeira. Eu aprendi o poder de um registro bem feito. Aprendi que números não mentem, não têm emoções, não tentam te enganar. Eles simplesmente são. Enquanto meus irmãos mais novos, Carla e Paulo, brincavam na rua, eu encontrava satisfação em fazer as contas baterem, em saber exatamente para onde cada centavo ia. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre clareza, sobre ter um mapa num território que parecia não ter nenhum. Essa disciplina moldou minha mente para a vida que viria a seguir. Essa habilidade, nascida da necessidade, virou minha profissão. Eu não fui para a faculdade. Não tínhamos dinheiro para isso. Mas eu era rápida com números e impecável com organização. Consegui um emprego como assistente de escritório. Em 5 anos, eu era a gerente administrativa. Eu era a pessoa que fazia a empresa funcionar. A pessoa que garantia que os suprimentos chegassem, que as folhas de pagamento estivessem corretas, que os contratos fossem arquivados. Eu era a estrutura invisível que permitia que todos os outros fizessem seu trabalho. Meus irmãos nunca entenderam o que eu fazia. Para eles, era só trabalho de escritório. Eles não viam a complexidade, não viam o poder que havia em controlar os detalhes. Mas os detalhes, como eu estava prestes a redescobrir, são tudo. Por 40 anos, eu fui gerente administrativa. Eu vi executivos irem e virem. Vi empresas crescerem e quebrarem. O cheiro de toner de impressora e café velho era o cheiro da minha vida profissional. Aprendi a ler pessoas através de suas solicitações de reembolso. Aprendi a identificar problemas antes que eles aparecessem nos relatórios financeiros. Um gerente uma vez tentou desviar dinheiro através de faturas falsas. Eu peguei. Não por suspeita, mas porque os números não batiam. Havia uma pequena inconsistência, um fio solto no tecido perfeito dos registros. Eu puxei aquele fio e tudo se desfez. O trabalho me ensinou que a verdade quase sempre deixa um rastro de papel, uma assinatura, um recibo, uma planilha. Um rastro que pessoas descuidadas, pessoas arrogantes, sempre deixam para trás. Meu trabalho me ensinou uma filosofia simples. Documente tudo. Não por desconfiança, mas por clareza. Se uma decisão era tomada, ela ia para uma ata. Se um pagamento era feito, o recibo era arquivado. Isso eliminava a confusão. Eliminava o "eu pensei que você disse". Eliminava as zonas cinzentas onde os problemas gostam de se esconder. Apliquei essa mesma lógica à minha vida. E, infelizmente, à minha família. Quando Carla ou Paulo pediam dinheiro, eu anotava. Não para cobrar, mas para ter um registro, para manter a ordem. Eles riam de mim. Me chamavam de metódica, de certinha. Eles não percebiam que eu estava apenas fazendo o que sempre fiz, gerenciando os recursos da melhor forma possível. Mal sabia eu que esses registros, feitos por hábito, se tornariam a minha arma mais poderosa. Eu já tinha 30 anos quando conheci Heitor. Ele veio ao meu escritório para registrar sua pequena empresa de contabilidade. Ele estava nervoso, os papéis um pouco desorganizados. Eu o ajudei a colocar tudo em ordem. Ele olhou para as pilhas arrumadas e sorriu. "Você parece ter tudo sob controle." "É o meu trabalho", eu disse. "Não", ele respondeu, me olhando nos olhos. "Isso é mais que um trabalho. Isso é quem você é." Ninguém nunca tinha me visto daquele jeito. Visto a minha necessidade de ordem, não como uma esquisitice, mas como uma força. "Meu nome é Heitor", ele disse, estendendo a mão. "Morgana." "Posso te pagar um café, Morgana?" Como agradecimento. Eu aceitei. Foi a melhor decisão da minha vida. Aquele café se transformou em 35 anos de parceria. Nosso namoro foi construído sobre respeito mútuo. Heitor entendia minha mente. Ele via o mundo de forma parecida. Para ele, a contabilidade era a linguagem da realidade de um negócio. Para mim, a administração era a estrutura que permitia que essa realidade funcionasse. Ele nunca me pediu para ser mais espontânea.
Eu nunca o chamei de chato por ele querer planejar as férias com 6 meses de antecedência. Nós nos encaixávamos. Ele me ensinou sobre investimentos e impostos. Eu o ensinei sobre logística e gerenciamento de pessoal. Juntos, éramos eficientes. Éramos uma equipe. O amor para nós não era sobre grandes gestos românticos. Era sobre a confiança silenciosa de saber que a outra pessoa estava cuidando da sua parte do plano. Era sobre construir uma vida sólida, tijolo por tijolo, sem surpresas. Casamos 1 ano depois, numa cerimônia simples no cartório. Usamos o dinheiro que teríamos gasto numa festa para dar entrada na nossa casa. Uma casa pequena, mas nossa. Heitor era a calma para a minha inquietação, o estrategista para a minha execução. Ele pensava no futuro de um jeito que eu nunca tinha pensado. Temos que ter um plano para tudo, Morgana, ele dizia. Para a aposentadoria, para a doença, para o inesperado. Ele me fez ver que a organização não era só sobre o presente. Era sobre construir um forte para se proteger das tempestades do futuro. Ele era meu parceiro em tudo. Ele via meus irmãos e a forma como eles dependiam de mim. Ele nunca disse nada negativo, mas eu via em seus olhos. Ele via o padrão. Nós não tivemos filhos. Foi uma escolha mútua, silenciosa. Meu trabalho era exigente. O dele também. E, honestamente, eu já sentia que tinha responsabilidades suficientes. Carla e Paulo se casaram, tiveram filhos. Eu me tornei a tia Morgana, a rocha da família, a que resolvia os problemas, a que tinha uma poupança para emergências. E eu gostava desse papel. Eu amava minhas sobrinhas, Camila e Renata. Amava ajudar. Heitor me apoiava, mas sempre com um olhar cauteloso. Ele via como meus pequenos empréstimos raramente eram pagos, como as emergências pareciam acontecer sempre que tínhamos um dinheiro extra guardado. Eu ignorava. Eu queria ajudar. Eu queria me sentir útil. E eles sabiam disso. Eles contavam com isso. Com o passar dos anos, me tornei o porto seguro financeiro da família. O negócio de Paulo. A faculdade de Camila. As dívidas de cartão de crédito de Carla. Eu estava sempre lá. Heitor via tudo. Ele não interferia, mas começou a me incentivar a manter registros mais detalhados. Ele me deu um de seus antigos livros Razão de Couro. Um livro pesado, com páginas pautadas. Anote tudo aqui, querida, ele disse. Não para cobrar, mas para saber. Conhecimento é poder. Eu comecei a usar o livro. Cada transferência, cada cheque, cada pagamento de conta. A data, o valor, o motivo. Parecia bobagem na época, um hábito de um contador velho. Mas eu fiz. Por ele. Eu não sabia que ele estava me dando a ferramenta que um dia salvaria minha sanidade. No nosso 30º aniversário de casamento, Heitor me deu o livro Razão de presente. O antigo, de couro, que ele usava no início da carreira. Tinha um cheiro de papel velho e honestidade. Você é a administradora da nossa vida, ele disse. E toda boa administradora precisa de um bom livro de registros. Eu sorri e o guardei na minha escrivaninha. Na época, pareceu um presente estranho, quase profissional demais. Mas eu entendi o que ele queria dizer. Ele estava reconhecendo a minha contribuição, o meu trabalho silencioso de manter tudo funcionando. Aquele livro se tornou um símbolo da nossa parceria. Um símbolo de ordem, de clareza e de verdade. Eu o mantinha atualizado, anotando não apenas nossas finanças, mas também os empréstimos para a família. Era o meu diário secreto de generosidade. Heitor morreu há 5 anos. Um ataque cardíaco fulminante. Ele estava na sua poltrona, lendo o jornal. Numa hora estava ali, na outra, não estava mais. O mundo parou. O silêncio na casa era ensurdecedor. Perdi meu parceiro, meu estrategista, a única pessoa que realmente me entendia. Depois do funeral, minha família se uniu ao meu redor. Eles eram gentis, preocupados, mas em poucas semanas os pedidos recomeçaram. Mais urgentes agora. Você está sozinha, Morgana. Nos deixe ajudar a cuidar das coisas. A ajuda deles sempre vinha com um preço. Eles não viam uma viúva de luto. Eles viam uma oportunidade. Um cofre sem o seu guardião. E foi aí que a exploração realmente começou a acelerar. O respeito que eles tinham por Heitor desapareceu junto com ele. Lembro de uma das últimas conversas que tivemos. Estávamos sentados na varanda, planejando nossa aposentadoria. Ele pegou minha mão. Morgana,
Ele disse com aquela sua calma de sempre. Se algo acontecer comigo, me prometa uma coisa. Eu esperei. Nunca tome uma decisão no calor do momento. Raiva, tristeza, até mesmo felicidade, são nuvens. Espere elas passarem. Tome suas decisões com a cabeça fria, com os fatos na sua frente. Eu prometi. Na época, eu não entendi a profundidade daquele conselho. Agora, lendo aquelas mensagens no celular, a voz dele ecoava na minha mente. Cabeça fria, fatos na sua frente. Ele não estava apenas me dando um conselho de vida. Ele estava me dando um manual de instruções para a guerra que ele sabia que um dia eu teria que lutar sozinha. O primeiro grande saque depois que Heitor se foi veio de Carla. 15 mil reais. Uma cirurgia de vesícula de emergência. Ela me ligou chorando, dizendo que o plano de saúde não cobria tudo. Eu transferi o dinheiro sem pensar 2 vezes. 6 meses depois, Paulo. 30 mil reais para salvar seu negócio de paisagismo que estava à beira da falência. Eu usei parte do seguro de vida de Heitor, pelo meu irmão, pelo sonho dele. Depois veio Camila, minha sobrinha. 20 mil reais. Ela tinha perdido a bolsa de estudos e seria expulsa da faculdade. Eu paguei. Cada vez eu sentia um orgulho doloroso. O orgulho de poder ajudar, de ser a rocha deles, misturado com a dor de usar o dinheiro que Heitor e eu trabalhamos tanto para guardar. A gota d'água foi a viagem. 5 mil reais. Eles estavam planejando uma viagem em família para a praia. Para animar a mamãe, disse Camila. Eu não fui convidada. Carla me explicou que seria muito rústico para mim. Mas eles me pediram para contribuir, para o conforto de todos, ela disse. E eu paguei. Paguei para ser excluída. Some isso aos R$ 75.870 em contas de celular, seguros e pequenos empréstimos ao longo dos anos. O total na minha planilha era claro, R$ 145.870. Não era ajuda. Era um sistema, um plano de exploração bem executado. E eu, a gerente administrativa, tinha sido o recurso mal administrado. Mas a gerência estava prestes a mudar. Drasticamente. Depois que Heitor se foi, minha família se aproximou. Pelo menos, foi o que pareceu no começo. Eles me ligavam todos os dias. Traziam comida. Carla e as meninas passavam os fins de semana comigo. Paulo vinha consertar pequenas coisas pela casa. Eu me sentia amada, cuidada. Não estava mais sozinha. Eles preencheram o silêncio ensurdecedor que a morte de Heitor deixou. Eu era grata. Achei que era o amor familiar em sua forma mais pura. Que era o laço de sangue nos mantendo fortes. Eu precisava deles, e parecia que eles precisavam de mim também. Era um consolo, uma troca justa de cuidado e companhia. Eu não percebi que estava apenas sendo preparada para a colheita. A gratidão me cegou para o que realmente estava acontecendo. A primeira grande emergência foi a de Carla. 15 mil reais. Ela me ligou chorando, em pânico. Uma cirurgia de vesícula urgente, que o plano de saúde não cobria totalmente. Morgana, é uma emergência! Ela soluçava no telefone. O médico disse que se eu não operar logo, posso ter complicações sérias. Eu não hesitei. Claro, querida, o que você precisar. Vou transferir o dinheiro agora mesmo. Senti uma pontada de orgulho. Eu podia ajudar. Podia proteger minha irmã mais nova. Podia resolver um problema assustador para ela. Usei parte do dinheiro do seguro de vida de Heitor. Pensei que ele teria aprovado. Ele sempre cuidou da família. Eu estava apenas continuando o seu legado. O alívio na voz de Carla quando ela agradeceu foi a única recompensa que eu precisava. Naquele momento, eu me senti forte. Me senti útil. 6 meses depois, foi a vez de Paulo. Ele apareceu na minha porta, o rosto sombrio, os ombros curvados. Seu pequeno negócio de paisagismo estava à beira do colapso. Precisava de 30 mil reais para cobrir dívidas com fornecedores e não demitir seus 2 funcionários. É o meu sonho, Morgana, ele disse, a voz embargada. Trabalhei tanto por isso. Se eu perder, perco tudo. Eu olhei para o meu irmão, o menino que eu ajudei a criar. Senti um instinto protetor avassalador. Era o sonho dele. Como eu poderia deixar esse sonho morrer? Vou transferir agora mesmo, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Nós vamos resolver isso. Família ajuda família. Ele me abraçou com força. Um abraço desesperado, grato. E mais uma vez, eu me senti como a rocha, o pilar que sustentava todos eles.
Mal sabia eu que eles estavam apenas retirando as pedras da minha fundação, uma de cada vez. Depois disso, os pedidos se tornaram mais frequentes, menores, e a distância começou a crescer. Eu ligava para Carla para saber como ela estava se sentindo após a cirurgia. Estou bem ocupada, ela dizia, a voz apressada. Tenho que ir agora, te ligo depois. Ela nunca ligava. Eu convidava Paulo para almoçar, para ver como o negócio estava indo. Não posso, Morgana. Muito trabalho. Eu me oferecia para ficar com as sobrinhas, para dar uma folga a Janaína. Ela já tem planos, tia. Fica para a próxima. A próxima nunca chegava. Eu sentia eles se afastando. Cada vez que eu estendia a mão para me conectar, eles recuavam. Mas quando precisavam de dinheiro, o telefone tocava instantaneamente. A conexão era restabelecida, pelo menos até a transferência ser confirmada. Comecei a me sentir como um caixa eletrônico, um recurso, não uma pessoa. A solidão que eles tinham vindo curar estava voltando, mas desta vez era diferente. Era uma solidão que eu sentia mesmo quando estava cercada por eles. Eu racionalizava. A vida deles é corrida. Eles têm filhos, trabalhos. Eu sou a aposentada com tempo de sobra. Eu não queria ser um fardo, uma tia carente. Então, eu engolia minha mágoa e esperava que eles me procurassem. Esperava por um convite que não envolvesse um pedido. Eu esperei por muito tempo. E enquanto esperava, continuei pagando as contas, mantendo as luzes acesas nas casas deles, enquanto a minha ficava cada vez mais escura. O tom das conversas mudou completamente. Tornou-se transacional. Carla me ligava e ia direto ao ponto. Morgana, preciso de R$ 500 para o material escolar das meninas. Não havia um "Oi, como você está?" Não havia conversa, apenas a necessidade. Eu transferia o dinheiro. Obrigada, ela dizia, e desligava. Um dia, tentei falar com Paulo sobre isso, sobre a distância, sobre como eu me sentia. Paulo, sinto que vocês só me procuram quando precisam de algo. Ele suspirou, um suspiro impaciente. Ah, Morgana, não começa. Você sabe como a vida é corrida. A gente te ama. Mas eu sinto falta de conversar com vocês. De verdade. Você está sensível demais, ele disse. Nós somos gratos por tudo. Não torne as coisas difíceis. Tornar as coisas difíceis. Era assim que ele via. Expressar meus sentimentos era um inconveniente, uma complicação no nosso arranjo tão funcional. Então, eles começaram a negar as coisas, a me fazer questionar minha própria mente. Eu mencionei a Paulo que ele havia prometido me pagar os R$ 500 do conserto do carro dele no mês seguinte. Ele franziu a testa. Eu nunca disse isso, Morgana. Disse sim, na cozinha. Você disse que assim que recebesse um pagamento grande? Não, não disse. Você deve estar se confundindo. Eu disse que veria o que podia fazer. Carla estava lá. Ela apoiou o irmão. É verdade, tia. Eu estava aqui. Foi isso que ele disse. Você anda esquecendo umas coisas ultimamente, né? Eles se olharam. Um olhar rápido, cúmplice. E pela primeira vez, uma semente de dúvida foi plantada. Será que eu tinha imaginado? A certeza deles era tão absoluta. A minha, de repente, parecia frágil. Essa tática se repetiu. Promessas que eles nunca fizeram. Conversas que nunca aconteceram. Cada vez, eles eram um bloco unido de negação. Cada vez, eu ficava sozinha com a minha memória, que eles insistiam ser falha. Comecei a me sentir insegura, ansiosa. Será que eu estava ficando senil? Será que a dor da perda de Heitor tinha afetado minha mente mais do que eu pensava? Eu olhava no espelho e via uma mulher mais velha. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu estivesse me tornando um fardo confuso. O medo de que eles estivessem certos era paralisante. Era exatamente o que eles queriam. Uma versão de mim que não confiava em si mesma era muito mais fácil de controlar. A viagem para a praia foi a facada final no meu coração. Eles planejaram tudo em segredo. Eu só descobri porque ouvi Camila falando no telefone. Quando confrontei Carla, ela não pareceu nem um pouco envergonhada. Ah, tia, a gente ia te contar. Por que não me convidaram? É um lugar muito rústico, sabe? Sem muito conforto. Você não ia gostar. Eu não ia gostar. Eles decidiram por mim. Me excluíram da minha própria família. E então veio o golpe de mestre. Mas, ela continuou com um sorriso doce, a gente estava pensando, se você pudesse ajudar com uns R$ 5.000, a gente poderia pegar uma casa um pouco melhor, pelo conforto de todos.
Eles queriam que eu pagasse pela minha própria exclusão, pelo privilégio de ficar para trás. E eu paguei. Naquele momento, eu paguei. Mas algo dentro de mim se partiu. Dias depois, vi as fotos no Facebook. A família toda sorrindo na praia. Janaína postou: grata por essa família maravilhosa. Dezenas de curtidas. Nenhum comentário perguntando por mim. Eles não apenas me deixaram para trás, eles me apagaram da foto. Naquele momento, a dor se transformou em outra coisa, uma clareza fria e cortante. Eu não era família. Eu era o patrocínio. E o patrocínio estava prestes a ser encerrado. Eles me ensinaram que eu não fazia parte do círculo. Eu era apenas o recurso que o financiava. Então, veio o pedido de Camila, a sobrinha que eu amava como uma filha. 20 mil reais. Ela me ligou chorando, a mesma performance que a mãe dela tinha aperfeiçoado. Tinha perdido a bolsa de estudos por uma tecnicalidade e seria expulsa da faculdade se não pagasse a anuidade. Vovó, eu não sei o que fazer. Ela soluçava. Todo o meu futuro está em jogo. Eu paguei, mas desta vez foi diferente. Eu não senti orgulho. Não senti o calor de estar ajudando. Senti um frio na espinha. Era tudo muito ensaiado. A mesma urgência, a mesma catástrofe iminente. O mesmo roteiro. Eu estava pagando, mas já não acreditava na história. Eu estava simplesmente cumprindo meu papel no sistema que eles criaram. A tia rica e solitária que resolvia tudo com uma transferência bancária. As pequenas coisas se tornaram a norma. Era esperado que eu pagasse o plano de celular da família inteira, que os adicionasse como dependentes no meu seguro de saúde, que cobrisse o saldo do cartão de crédito de Carla só este mês. Tornou-se uma obrigação não dita, uma taxa que eu pagava para manter o mínimo de conexão com eles. Eu me tornei uma utilidade, como a eletricidade ou a água. Essencial, mas completamente invisível. Ninguém agradece à companhia elétrica todos os dias. Eles apenas esperam que a luz se acenda quando apertam o interruptor. Eu era o interruptor. E eles não paravam de apertá-lo, esperando que a luz nunca se apagasse. Um dia, Paulo veio me visitar. Eu estava na minha escrivaninha, atualizando o livro Razão de Couro que Heitor me deu, anotando o último empréstimo que ele havia pedido. Ele parou atrás de mim e olhou por cima do meu ombro. Nossa, você ainda usa essa velharia? Ele disse com um tom de zombaria. Parece coisa de museu. Por que você anota tudo isso? Seu pai me ensinou a manter registros, eu respondi, a voz firme. Ele riu. Meu pai era um contador. Você não precisa disso. Precisa relaxar, Morgana. Viver um pouco. Ele não tocou no livro, mas suas palavras o profanaram. Ele zombou da única coisa que Heitor me deixou: o método, a ordem, a clareza. Ele zombou da própria ferramenta que eu estava usando para documentar a exploração dele. Naquele momento, a raiva silenciosa que vinha crescendo dentro de mim encontrou um foco. Eles não apenas pegavam meu dinheiro, eles desrespeitavam minha inteligência, minha dor e a memória do meu marido. Naquela noite, eu não consegui dormir. Sentei-me no escuro, com o livro Razão no meu colo, página após página de generosidade transformada em arma. A cirurgia de Carla, o negócio de Paulo, a faculdade de Camila, a viagem da qual fui excluída, os pequenos cortes que somavam uma hemorragia financeira. Não eram incidentes isolados, era um padrão, uma estratégia, um plano de longo prazo para me drenar, executado com uma crueldade disfarçada de amor e necessidade. Eles não me viam como uma pessoa. Eles me viam como um espólio de guerra, deixado para trás por Heitor. E eles estavam pilhando tudo. Foi quando eu soube. Não era sobre ajudar a família. Era sobre sobreviver a ela. A dor, a tristeza, a solidão. Tudo isso evaporou. No lugar, ficou uma calma gelada, uma clareza de propósito. Eu não era uma vítima. Eu era uma gerente administrativa que havia permitido uma má gestão catastrófica dos meus próprios recursos. E como qualquer boa gerente, era hora de fazer uma auditoria, de cortar despesas, de reestruturar o sistema. Eles me subestimaram. Viram a viúva de luto, a tia solitária, a mulher mais velha e confusa. Eles nunca viram a profissional que passou 40 anos gerenciando orçamentos, identificando fraudes e garantindo que os números batessem. Os números deles não batiam. E eu ia mostrar a eles o balanço final.
2 dias depois, Janaína me ligou. A voz dela era puro mel, doce e pegajosa. Morgana, querida, como você está? Estou bem, Janaína. E você? Ótima. Escuta, estávamos aqui planejando um Natal tão especial este ano. Queremos fazer uma ceia inesquecível, já que os últimos anos foram tão difíceis. Eu sabia para onde isso estava indo. A preparação, o aquecimento para o grande pedido. Que maravilha, eu disse, a voz perfeitamente calma. Sim, e estávamos pensando para fazer algo realmente mágico para as crianças e para todos nós. Eu esperei. Deixei o silêncio se esticar. Ela estava me preparando, me envolvendo na falsa teia de carinho familiar. Enquanto ela continuava a falar sobre união e magia do Natal, meu celular vibrou na minha mão. Uma notificação na tela. Era do WhatsApp. A foto de perfil de Janaína apareceu. A mensagem era curta, simples. Uma linha que mudaria tudo. Janaína adicionou você ao grupo Natal secreto da família. Eu olhei para a notificação. Olhei para a parede. A armadilha deles, montada com tanto cuidado, tinha acabado de me entregar a chave. E foi assim que tudo começou. Ou melhor, foi assim que tudo estava prestes a terminar. A descoberta não foi um estrondo. Foi um clique silencioso. Eu estava sentada na minha poltrona, a mesma de Heitor, rolando a tela do celular. O grupo Natal Secreto da Família. Eu li as mensagens deles. Anos de mensagens. A cirurgia de emergência da Carla? Era uma lipoaspiração que ela planejou por 6 meses. O negócio falido do Paulo? Ele usou o dinheiro para comprar um carro novo. A bolsa perdida da Camila? Nunca existiu. Ela só queria dinheiro para uma viagem à Europa com as amigas. Eles riam, zombavam da minha ingenuidade, discutiam a melhor forma de formular o próximo pedido. Tudo estava ali, em texto, com data e hora. A prova não era uma suspeita. Era um registro completo e detalhado da conspiração deles, escrito por eles mesmos. Eu abri meu laptop. A planilha, com os 145.870, brilhava ao lado da tela do celular. As peças se encaixaram com uma precisão assustadora. Cada mentira no chat correspondia a uma linha na minha planilha. A data do pedido de Carla para a cirurgia batia com a data em que ela mandou uma mensagem para Janaína dizendo: "Conseguiu dinheiro para a lipo. A velha caiu direitinho." O pedido de Paulo coincidia com uma foto do carro novo que ele postou no grupo, com a legenda: "Graças à nossa investidora Anjo." E o pior de tudo, o plano para o Natal: R$18.000, uma televisão de 80 polegadas para Paulo, uma viagem para um resort para Carla e Janaína, e nada para mim, apenas o papel de pagar a conta. Sentei-me ereta na poltrona. Minhas mãos, que seguravam o celular, estavam perfeitamente firmes. Meu coração não acelerou. Minha respiração não ficou presa. Pelo contrário, uma calma profunda e gelada se instalou em mim. A confusão, a dor, a dúvida, tudo desapareceu. Eu não era uma vítima de luto sendo explorada. Eu era uma gerente administrativa olhando para um caso claro de fraude e má gestão de recursos. E eu sabia exatamente quais eram os procedimentos para lidar com isso. A emoção era um luxo que eu não precisava mais. O que eu precisava era de um plano de ação. Um plano claro, metódico e final. Eles me deram os dados. Agora, eu ia apresentar o relatório final. Um relatório que eles nunca esqueceriam. Passei as horas seguintes trabalhando com uma eficiência que eu não sentia há anos. Não era vingança, era administração. Tirei capturas de tela de cada conversa incriminadora. Organizei-as em uma pasta no meu computador, nomeada Auditoria Familiar, Relatório Final. Para cada captura de tela, eu adicionei uma anotação, ligando-a à transação correspondente na minha planilha. Criei um documento em PDF. Na primeira página, o total, 145.870. Nas páginas seguintes, a prova irrefutável de cada centavo. Era um dossiê, completo, incontestável. Salvei 3 cópias em drives diferentes e enviei uma cópia criptografada para meu e-mail pessoal. O trabalho me ensinou a sempre ter um backup. Eles pensavam que eu era fraca. Eles estavam prestes a descobrir o quão organizada eu realmente era.
Cada incidente dos últimos 5 anos agora fazia sentido. A forma como eles se afastavam depois de conseguir o que queriam não era apenas ingratidão. Era uma tática para evitar o escrutínio. O gaslighting, as acusações de que eu estava esquecida ou confusa, era para minar minha confiança e me tornar mais fácil de manipular. A exclusão da viagem em família era para reforçar minha solidão, para me fazer ansiar por qualquer migalha de afeto que eles decidissem me jogar. E a frase, "ela gosta de se sentir útil", era o lema da operação deles. A chave que eles usavam para abrir o meu cofre repetidamente. Não eram atos isolados de egoísmo. Era uma campanha coordenada, uma estratégia de longo prazo para me transformar em um recurso a ser explorado até a exaustão. O que mais doía era a unanimidade. Não havia um único dissidente. Paulo, Carla, Janaína, Camila, Renata. Todos eles estavam no mesmo barco, remando na mesma direção. Não havia uma voz de consciência dizendo, "Isso é errado". Havia apenas risadas e planejamento para o próximo golpe. Eles formaram um círculo fechado de ganância, e eu estava do lado de fora, olhando para dentro, pagando pela festa deles. A família que eu pensei que estava sustentando era, na verdade, um sindicato do crime em pequena escala, e eu era o único alvo. A percepção não me quebrou, ela me forjou. O amor que eu sentia por eles se transformou em aço, frio, duro e inquebrável. A dor se foi, substituída por um propósito claro como cristal. Sentei-me à minha escrivaninha e tomei uma decisão. Eu não ia confrontá-los, não ia haver gritos, lágrimas ou acusações. Isso era o que eles esperavam. Drama, emoção, uma briga de família que eles poderiam distorcer e usar contra mim. Não, eu era uma gerente. E gerentes não fazem drama. Gerentes cortam o que não funciona, eliminam redundâncias, otimizam o sistema. E eles eram a maior ineficiência do meu sistema de vida. Eu não seria mais a vítima. Eu não seria mais o banco. A partir daquele momento, eu era a auditora. E a auditoria tinha revelado que todos os departamentos daquela família precisavam ser liquidados, imediatamente. Foi então que a verdadeira vantagem se tornou clara. Não estava escondida em um cofre ou em uma conta secreta. Estava bem na minha frente, na minha planilha. Olhei para a coluna de despesas recorrentes, o plano de celular da família, em meu nome. Os cartões de crédito adicionais de Carla e Janaína, ligados à minha conta principal. O seguro de saúde que cobria todos eles. Eu era a titular. As assinaturas de streaming, o seguro do carro de Paulo, tudo. Eu não era apenas o banco. Eu era a infraestrutura. Eu era a fundação sobre a qual eles construíram suas vidas confortáveis. E eles nunca pensaram, nem por um segundo, que a fundação poderia decidir se retirar. Coloquei minha mão sobre o livro Razão de couro de Heitor. A força dele parecia fluir para mim. O poder que eu tinha era absoluto. Eles pensavam que o poder estava no dinheiro que eu dava. O verdadeiro poder estava no controle que eu sempre tive e nunca usei. Eles me viam como a fonte de recursos, mas se esqueceram de que quem controla a fonte, controla tudo. Eles não tinham seus próprios planos de celular, não tinham seus próprios seguros. Mal tinham um histórico de crédito próprio, pois tudo passava pelas minhas contas. A dependência deles não era uma fraqueza minha, era a minha arma mais poderosa. Eles haviam passado anos construindo sua própria prisão, e eu era a única com a chave, e eu estava prestes a trancar a porta e ir embora. Lembrei-me do conselho de Heitor, sua voz calma na minha mente. Nunca tome uma decisão no calor do momento. Eu respirei fundo. Isso não era calor. Era o oposto. Era uma decisão fria, calculada, baseada em anos de dados. Eu não estava agindo por raiva. Estava agindo com base em fatos. A raiva era uma nuvem que já tinha passado. O que restava era a clareza do céu azul depois da tempestade. Meu plano de 48 horas não era um impulso. Era uma reestruturação corporativa. Era a decisão mais lógica e bem pensada que eu poderia tomar. Heitor teria aprovado. Ele teria chamado isso de boa administração. Peguei o telefone. Minha primeira ligação foi para a operadora de cartão de crédito. A voz do atendente era profissional e distante. Central de atendimento. Em que posso ajudar? Bom dia. Meu nome é Morgana. Eu gostaria de cancelar todos os cartões adicionais da minha conta com efeito imediato. Certamente, senhora.
Posso perguntar o motivo? Motivos de segurança, eu disse, a voz firme e calma. A senhora confirma que os cartões de Carla, Janaína e Paulo serão bloqueados? Sim, senhora. O bloqueio é instantâneo. Eles não funcionarão a partir de agora. Ótimo. Obrigada. Desliguei. 1 a menos. Foi surpreendentemente fácil. Um simples comando, e uma parte do mundo deles desmoronou. Eles ainda não sabiam, mas o chão sob seus pés já estava começando a ceder. Minha segunda ligação foi para a companhia de seguros. Passei pelo mesmo processo. Verificação de identidade, perguntas de segurança. Eu era a titular da apólice de saúde. Eu tinha toda a autoridade. Eu gostaria de remover todos os dependentes da minha apólice, por favor. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora, isso significa que Paulo, Carla e suas filhas não terão mais cobertura a partir do final deste mês. Eu entendo perfeitamente, respondi. A senhora tem certeza? Absoluta. Por favor, processe a alteração e me envie a confirmação por e-mail. Clique. Mais uma peça da vida deles removida. Eles viviam sob o meu guarda-chuva de segurança, pensando que era um direito adquirido. A tempestade estava chegando e eles estavam prestes a descobrir que estavam completamente desprotegidos. A decisão final não foi sobre cancelar, mas sobre o que fazer com a prova. Eu não ia procurar um advogado, não ia processá-los. Isso seria longo, confuso e lhes daria a chance de se fazerem de vítimas. Minha justiça seria mais rápida, mais limpa. Seria financeira e psicológica. Eu não queria o dinheiro de volta. Eu queria que eles entendessem o preço exato da traição deles. O extrato de 145.870 reais não era uma cobrança. Era uma lápide. A lápide do relacionamento que tivemos. Era a minha declaração final. A última coisa que eles ouviriam de mim. O silêncio que se seguiria seria a minha paz. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Carla. Tia, meu cartão não passou no supermercado. Pode verificar se está tudo bem? A normalidade do pedido era quase cômica. Eles ainda não tinham conectado os pontos. A arrogância deles era tão grande que a primeira suspeita não era "ela descobriu", mas deve haver um problema técnico. Eu olhei para a mensagem. Digitei uma resposta simples. Vou verificar. E não fiz mais nada. Deixei-a na incerteza. Deixei o pequeno pânico começar a borbulhar. Eles se acostumaram com soluções instantâneas vindas de mim. Agora, eles teriam que se acostumar com o silêncio. Passei as 48 horas seguintes executando meu plano com precisão cirúrgica. Cancelei o plano de celular familiar. Mudei as senhas de todas as contas de streaming. Notifiquei a seguradora do carro de Paulo que eu não renovaria a apólice. Cada ação era um clique do mouse, uma ligação curta. Cada ato era um tijolo sendo removido da fundação deles. E durante todo esse tempo, eu mantive meu telefone no modo silencioso. Eu via as mensagens e ligações começarem a chegar. Primeiro de Carla, depois de Paulo, depois de Janaína. Confusão, irritação. E, finalmente, o início do pânico. Eles estavam presos na casa que construíram e não percebiam que eu estava do lado de fora, demolindo-a. No final da segunda noite, tudo estava feito. A infraestrutura que os sustentava havia sido completamente desmantelada. O dossiê em PDF estava pronto no meu desktop. A mensagem final estava redigida. Eu olhei pela janela. A cidade estava quieta. Minha casa estava em paz. Heitor sempre disse: pense 3 lances à frente. Eu pensei 5. Eles estavam planejando um Natal de 18.000 reais. Eu estava planejando o resto da minha vida. O resto da minha vida sem eles. A armadilha estava montada. O silêncio estava prestes a ser quebrado por um único e-mail. E depois, o silêncio deles seria a minha vitória. Naquela noite, a casa estava silenciosa. Uma paz que eu não sentia há anos. Abri o grupo Natal Secreto da Família uma última vez. A foto deles, sorrindo, parecia uma piada de mau gosto. Anexei o arquivo PDF, o dossiê completo da traição deles, intitulado Extrato Final. Na caixa de texto, digitei apenas 5 palavras. Boa sorte daqui para frente. Enviei. Imediatamente saí do grupo. Abri minha lista de contatos. Carla, bloquear. Paulo, bloquear. Janaína, bloquear. Camila, Renata. Um por um, eu ergui o muro digital. Cada toque na tela era um tijolo sendo assentado. A fortaleza estava completa. O silêncio era total.
O banco da família Morgana estava oficialmente fechado, para sempre. Meu celular ficou quieto por exatamente 30 segundos. Depois, a tela se acendeu. Uma tempestade. Notificações do banco sobre tentativas de compra recusadas. Mensagens de texto que não chegavam, mas apareciam como alertas. E as ligações, uma atrás da outra. A foto de Carla apareceu. Rejeitei. A de Paulo. Rejeitei. O nome de Janaína piscava sem parar. A tela do meu celular parecia um painel de fliperama enlouquecido. Uma única mensagem de Carla conseguiu passar antes que o bloqueio final se completasse. Nós precisamos de você. Você não gosta de se sentir útil? Eu li. Sorri um sorriso pequeno, cansado, e terminei de bloqueá-la. Na manhã seguinte, o registro do telefone era claro. 52 chamadas perdidas. 52 batidas na porta de um cofre vazio. As consequências foram exatamente como eu planejei. Financeiramente, o colapso foi imediato. Cartões de crédito cancelados no meio das compras de Natal. Planos de celular cortados, deixando-os incomunicáveis entre si por um tempo. O seguro de saúde, a apólice do carro, tudo desapareceu. Socialmente, a implosão foi espetacular. O dossiê que enviei fez com que se voltassem uns contra os outros, cada um culpando o outro pela ganância que matou a galinha dos ovos de ouro. Psicologicamente, foi a perda total de controle que os destruiu. O pânico de perceber que a base de suas vidas era uma fundação que eu podia remover com alguns cliques. Legalmente, não fiz nada. O extrato de R$ 145.870 não era uma cobrança, era o preço da minha liberdade. Um mês depois, a poeira havia baixado. Soube por um primo distante que eles estavam lutando. Paulo teve que vender o carro novo. Carla estava procurando emprego pela primeira vez em 10 anos. Eles estavam aprendendo o significado de autossuficiência da maneira mais difícil. Eu não senti nada. Nem alegria, nem pena. Apenas um vasto e tranquilo nada. Naquela tarde, peguei o velho livro Razão de Couro de Heitor da minha escrivaninha. Passei a mão pela capa gasta. Abri numa página aleatória e depois o fechei. Seu trabalho estava terminado. Levei-o até a estante da sala e o coloquei no lugar mais alto. Não era mais uma ferramenta de contabilidade. Era um monumento. Um monumento à verdade. Eu sento na minha sala agora, com uma xícara de café. A luz da manhã entra pela janela. O único som é o tic-tac suave do relógio na parede. Aprendi que a frase "gostar de se sentir útil" é uma armadilha quando dita por quem só quer usar você. Minha utilidade não era um recurso natural para ser explorado. Era um presente, e eles o quebraram. Não me arrependo de nada. Às vezes, olho para a foto de Heitor na estante. Eu digo a ele, em voz baixa, eu esperei as nuvens passarem, meu amor. Tomei a decisão com a cabeça fria, como você me ensinou. E eu venci. Se esta história te tocou, escreva dignidade nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Meu tempo é meu de novo. E isso, eu descobri, é a única coisa que realmente tem valor.